Queridos, é uma satisfação hoje recebemos aqui a nossa oradora dessa manhã, nossa pregadora, Grace Xavier. Por favor, ela vai compartilhar o pão da vida agora conosco. Grace, o nosso pedido é que o Espírito Santo te use poderosamente, tá bom? Seja bem-vinda, não sei se é a primeira vez na Igreja da Candanga, então você seja bem-vinda, temos as pessoas no Zoom assistindo e alguns guerreiros da fé estamos aqui, tá bom? Que Deus te use, amém? Bom dia, irmãos. Feliz sábado. É um prazer estar aqui nessa igreja. Nós recebemos o convite, do irmão Divino. Nós já conhecíamos ele, a família dele, já de algum tempo. E é um privilégio estar aqui, depois de tanto tempo sem vir à igreja. A gente sente muita falta desse ambiente, Então, hoje nós viemos compartilhar a palavra de Deus e vamos abrir a Bíblia agora, porque nesse momento quem tem que falar não é nenhum homem, nenhuma mulher, mas o Senhor quer falar para cada um de nós. Então, a gente vai começar abrindo a Bíblia em Atos, capítulo 2, livros de Atos, capítulo 2, versículo 42. Atos, capítulo 2, versículo 42. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Sempre que eu leio esse texto, eu sinto um certo incômodo. Eu não sei se vocês também já pararam alguma vez para refletir sobre essa igreja. E quando eu leio esse texto de Atos, fica algo inquieto no meu coração. E vem uma pergunta na minha mente: onde está essa igreja? Onde está essa unanimidade, essa união, essa unidade, esse poder desse Espírito, o poder para curar, o poder para convencer? E eu estava lendo um pouco, o Espírito de Profecia, e eu vi algumas respostas. E, na verdade, a pergunta que eu deveria fazer, e que provavelmente cada um de vocês deveriam fazer, não onde está a igreja, mas o que tinha essa igreja de diferente. E no livro Atos dos Apóstolos, página 38 a 40, tem alguns trechos que Ellen White deixa claro o que é que essa igreja tinha de especial. E ela diz assim: sobre a influência do Espírito, palavras de penitência e confissão
misturavam-se com cânticos de louvor por pecados perdoados. Milhares se converteram num dia. O Espírito Santo os capacitava a falar com fluência, línguas com as quais não tinham nunca tomado contato. O Espírito Santo fez por eles o que não teriam podido fazer por si mesmos em toda uma existência. A gente vai ficando mais claro na mente da gente o porquê aquela igreja era tão poderosa. De fato, a gente não tem dúvida, a Bíblia relata que naquele período eles receberam uma porção muito especial do Espírito Santo no Pentecostes. E fica claro que o Espírito Santo é a maior necessidade da nossa igreja hoje. Se era naquele tempo, imagine agora. E se esse poder ele está disponível para mim e para você, o que é que falta então para a gente ver esses sinais e maravilhas hoje, na minha vida, na sua vida e na vida da nossa igreja? E aí eu convido vocês a abrir em Lucas, capítulo 11. Lucas, capítulo 11, versículo 9 ao 13. E diz assim: por isso vos digo, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o quê? O Espírito Santo àquele que lhe o pedirem. É interessante porque às vezes a gente lê essa parte inicial desse texto e diz assim, olha, se a gente pedir com fé, Deus vai dar qualquer coisa para a gente, mas não é isso que o texto está querendo dizer. O texto está querendo dizer que sempre que a gente pedir a Deus com sinceridade de coração, Ele pode negar qualquer coisa, porque algumas coisas Ele sabe que não é bom para a gente e Ele diz não. Mas o Espírito Santo, não. O Espírito Santo é certo. Se a gente pedir de coração, se a gente pedir com desejo, profundo desejo, Ele não vai negar. Porque eu que sou má, se meu filho pede uma coisa, estando ao meu alcance, fazer aquilo, e eu sabendo que aquilo vai ser bom para ele, nenhum pai vai negar isso para o filho. Imagine o nosso Deus, que é perfeito e completo em amor, Ele é o próprio amor. Então, esse poder está disponível para mim, para você. E Deus, Ele está ansioso. Ele está ansioso para que a gente faça essa oração e peça esse Espírito. E para que a gente possa ver o poder na nossa vida, assim como está descrito aqui na igreja primitiva. E olha que interessante que Ellen White diz em Testemunho para Ministros, página 508. Ela diz assim: podemos ter tido uma medida do Espírito de Deus, mas tanto pela oração como pela fé, devemos buscar continuamente mais do Espírito. Não é que eu e você não tenhamos o Espírito de Deus em nossa vida. É que nós precisamos sempre buscar mais, porque não existe limites para o Espírito Santo atuar na minha e na sua vida. Não existe. E ela diz mais aqui:
nunca dá resultado cessarmos os nossos esforços. Se não progredirmos, se não nos colocarmos na atitude em que tanto possamos receber a chuva temporã como a chuva serôdia, perderemos nossa alma e a responsabilidade jazerá à nossa porta. Então, a grande questão aqui é a gente se conformar com a porção do Espírito que a gente tem hoje. Se a gente buscar a cada dia mais, ele vai dar mais, porque eu gosto de usar a ilustração de um copo, né? O Espírito Santo é ali a água. E a gente diz, Deus, me enche do teu Espírito. Deus vai enchendo, ele vai enchendo. E quando a água chega ali, no topo do copo, o que é que acontece? Deus vai parar de encher? Se eu continuar pedindo e buscando esse Espírito, ele vai continuar derramando e a água vai começar o quê? A transbordar. Então não existe limite, vai transbordando, transbordando, transbordando. Não existe limite para a atuação do Espírito Santo. Por isso que Ellen White fala aqui que a gente tem que sempre, continuamente estar buscando mais do Espírito. É como a gente viu na lição, o cego, né? Jesus foi lá e abriu os olhos. E o pastor Montalvão falou, será que hoje a gente não precisa pedir a Deus que abra os nossos olhos? Na verdade, esse milagre precisa acontecer todo dia, porque todos os dias Deus ele vai querer mostrar algo novo para a gente. Ele vai derramar mais do seu Espírito e alguns lugares escuros vão sendo iluminados e essa transformação vai acontecendo diariamente. Então fica claro que nós, mesmo tendo já o Espírito Santo, não podemos nos conformar com a porção que nós recebemos. E é por isso que eu não concordo com algumas teorias, algumas ideologias que dizem que eu cheguei, a gente tem que buscar a perfeição, a gente tem que ser perfeito, né? Principalmente a questão do perfeccionismo. Eu tenho que ser perfeito e olha a perfeição e fala da perfeição como se fosse uma coisa, um pódio, onde eu subo ali, pronto, cheguei. Como se fosse um momento em que você chega e ali eu sou perfeito. E essa ideia não é bíblica, porque perfeição na Bíblia é o contínuo crescimento. Para Deus, ser perfeito é estar crescendo continuamente. Se eu estou buscando o Espírito dia a dia e não me conformo com essa porção que eu tenho hoje, se eu morrer hoje, eu estou perfeita diante de Deus, porque eu estou buscando o crescimento. Agora sim, naquele grande dia, quando Cristo voltar, aí ele vai nos glorificar e aí sim nós chegaremos àquele ponto, né, que no céu nós estaremos glorificados. Mas enquanto estivermos aqui na terra, essa busca constante pelo Espírito Santo e por essa transformação, ela não pode parar. E nunca vai chegar a um ponto, nunca devemos chegar ao ponto de dizer, eu sou bom, eu já cheguei no nível, né, na estatura de Cristo. Enquanto estivermos nessa terra, nós temos que buscar todo dia ser semelhantes a Ele. Isso é perfeição diante de Deus. E Ellen White diz assim, a Bíblia diz assim, em Filipenses 2:13, que é Ele que opera em nós, tanto o querer como o efetuar. Olha que coisa maravilhosa, porque ao mesmo tempo que eu peço a Deus o Espírito e Ele me concede essa transformação, fica claro que isso não vem de mim. Então eu não preciso ficar sobrecarregado, ou sobrecarregada, eu não preciso ficar com medo, eu não preciso ficar com sentimentos de culpa pelos meus pecados, porque
A graça de Cristo me basta. E é Ele que faz essa transformação diariamente no meu e no seu coração, através do Espírito Santo. Por isso que, mais uma vez eu repito, hoje a nossa maior necessidade é do Espírito, porque é Ele que vai fazer tudo. É Ele que vai fazer as transformações que precisam ser feitas no nosso coração. É Ele que vai fazer com que eu vá até o meu vizinho, com aquele olhar que Jesus foi, de não ter preconceito. Isso não vai vir de mim, não vai adiantar simplesmente eu querer fazer isso. Porque toda transformação verdadeira, ela vem de dentro para fora, e não de fora para dentro. Como é a transformação de fora para dentro? É quando eu quero usar a minha força humana para fazer algo que é divino. Quando eu quero usar a minha sabedoria, aquilo que eu tenho como ser humano, para fazer uma obra que é divina. Agora, quando a transformação é de dentro para fora, é essa transformação que é feita pelo Espírito. Porque ela é tão natural que você não precisa, ela não dói. A transformação que é feita pelo Espírito, ela traz felicidade. Algumas vezes eu vejo pessoas assim, que ficam no extremismo, eu vou mudar isso, eu vou mudar aquilo, eu vou mudar minha alimentação. Não que seja errado. É isso que o Espírito quer fazer em nós. Mas quando a gente quer fazer com a nossa própria força, aí a gente fica julgando os outros. Porque eu sou assim, você é assim. Porque você tem que fazer isso. E aí, por que isso acontece? Porque essa transformação está sendo pesada para esse indivíduo. E aí ele quer se sentir melhor. E como é que ele se sente melhor? Julgando os outros e querendo ser superior aos outros. E aí, essa necessidade, ela é mais atual do que nunca. Esses dias eu estava dando um estudo bíblico, eu estou dando um estudo bíblico para uma pessoa, e essa semana mesmo eu até perguntei, qual é assim, algum tema, você tem algum interesse especial por um tema para a gente estudar a Bíblia? E essa pessoa disse, olha, eu queria estudar sobre profecias. E eu, meu pai, profecias não é muito minha área, não. Mas aí eu perguntei, mas o que exatamente sobre profecias você quer estudar? Você quer estudar sobre o Apocalipse, sobre profetas? E aí a pessoa disse, é que eu quero saber o que é que está acontecendo no mundo. Eu quero saber o que é que a Bíblia diz disso tudo que está acontecendo. E nós estamos nos últimos dos últimos dias. Fica muito claro que alguma coisa está acontecendo. Até quem não tem o conhecimento da palavra de Deus está percebendo isso. E a chuva do Espírito, o Espírito Santo, ela é comparado com a chuva. Lá no Oriente Médio, existe a chuva temporã, né? Eles usam esse termo. A chuva temporã é aquela chuva que é para a semeadura, né? Para o grão começar a crescer. E a chuva serôdia é aquela última chuva para amadurecer o grão para a colheita. A chuva temporã, ela aconteceu lá no tempo dos discípulos. Por isso que a gente viu esse poder, né, nessa pregação em Atos. Esse poder, por quê? Porque foi derramada uma chuva para amadurecer o grão da mensagem de Cristo. E a gente vem colhendo esses benefícios dessa chuva até hoje. Mas tem uma outra chuva que Deus quer derramar na sua igreja. E essa chuva, ela tem que acontecer nesses últimos dias. Porque a chuva é para preparar para a colheita, para a vinda do Senhor. E essa chuva, olha o que Ellen White fala sobre essa chuva.
No livro Grande Conflito, página 611, ela diz assim: assim como a chuva temporã foi dada no derramamento do Espírito Santo no início do Evangelho para efetuar a germinação da preciosa semente, a chuva serôdia será dada em seu final para o amadurecimento da seara. Então, Deus, ele quer derramar essa chuva, mas o que é que está acontecendo que essa chuva ainda não está sendo derramada? E olha mais uma citação de Ellen White que deixa muito claro o porquê isso não está acontecendo. Eventos Finais, página 194, ela diz assim: não precisamos nos preocupar com a chuva serôdia. Como assim? Tudo quanto temos que fazer é manter o vaso limpo e com o lado certo para cima. E estar preparados para receber a chuva celestial, orando continuamente. Olha que interessante. A gente não precisa ficar muito preocupado, a gente só precisa manter o vaso limpo com o lado certo para cima. Aí eu lembro da minha mãe. Minha mãe mora lá em Pernambuco, e lá na cidade que ela mora, Santa Cruz de Capibaribe, existe um probleminha de falta d'água. E praticamente todas as casas têm uma cisterna, né? Um lugar onde eles armazenam a água. E normalmente quando chega a água, eles enchem aquela cisterna, porque vai passar vários dias sem chegar água na torneira. E é difícil chover por lá, mas quando chove, minha mãe faz uma coisa interessante. Fica todo mundo feliz da vida, né? Quando chove, porque é tão difícil chover, mas aquela primeira chuva grossa, ela deixa lavar as telhas. Depois que lava as telhas, tem uma bica, né? Eles chamam de bica, que é um cano, onde a água que desce da telha vai cair para a cisterna, para aproveitar aquela água que é tão rara. Então, minha mãe faz isso. Depois que lava ali o telhado da casa, ela coloca o cano e a água desce para a cisterna. Ou então, ela deixa a água... bota os potes de água, os potes vazios, para armazenar aquela água da chuva. Agora, faria sentido minha mãe armazenar aquela água em potes sujos? Qual seria a utilidade daquela água se minha mãe colocasse potes sujos ou deixasse o pote ao contrário, sem estar com a boca para cima? Do mesmo jeito acontece com Deus. Ele está querendo derramar chuva em abundância, chuva do Espírito Santo, na minha e na sua vida. Mas, como é que está o nosso vaso? Está preparado para receber esse Espírito? E é interessante porque quando a gente pede, na verdade, esses dias uma amiga disse assim para mim: a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente pede. E é verdade. E com Deus, em relação ao Espírito Santo, isso é muito verdadeiro. Porque quando a gente pede o Espírito Santo a Deus, ele não vai negar. Mas ele vai querer limpar o nosso vaso. E aí, nesse processo de limpar o vaso, de esvaziar tudo que precisa ser tirado para que o Espírito Santo nos preencha, às vezes dói um pouco. Porque vai mexer em coisas que nos incomodam. E eu lembro que esse texto, já faz algum tempo que esse texto me incomodava, porque eu dizia: Deus, eu tenho que ver isso na minha vida. Tem alguma coisa errada na minha vida. E aí eu comecei a orar pelo Espírito Santo. E é interessante que quando eu comecei a orar pelo Espírito Santo,
para ser preenchida por esse poder, começou algumas coisas a iluminar, assim, que estavam bem lá escuras no meu interior. E uma das coisas foi a questão do meu estilo de vida. Eu sempre, olha, sou nordestina, então minha mãe fazia em casa basicamente o feijão, o arroz e a carne. Eu fui criada assim, eu não gostava de verdura, eu mal comia frutas, era o feijão, arroz e a carne. E essa era a minha limitação, eu gostava muito de guloseimas, refrigerante. Exercício físico, eu fazia assim, brincar, né? Porque toda criança gosta de correr, brincar, mas depois que eu cresci, eu não quis muita conversa com exercício físico, essas coisas não. Então, eu fui criada assim. E Deus começou a me mostrar que eu precisaria mudar algumas coisas. Ele precisaria me limpar. E aí eu pensei, olha, pode ser para qualquer pessoa. Sempre quando eu via alguma mensagem sobre reforma de saúde, alimentação, eu dizia, é muito linda essa mensagem, mas não é para mim não, é só para os fortes. Era assim que eu pensava. Mas Deus me ensinou uma lição, que é justamente o que estava em Filipenses 2,13. É Ele mesmo, é Deus, quem opera em mim e você, o querer e o efetuar. Eu achava interessante, quando eu comecei a querer mudar primeiro, toda mudança começa na mente. Então, o Espírito Santo começou a trabalhar na minha mente e colocando em mim essa necessidade de mudança. Então, não era de mim mesmo esse querer mudar. A Bíblia diz que o querer vem dele também, mas às vezes a gente acha que, eu sou bom, eu quero mudar. Não é você que quer mudar, não sou eu. É o Espírito Santo que está trabalhando em você e que quer lhe mudar. E a outra coisa, e aí eu comecei a orar, Deus, o Senhor colocou no meu coração o querer. Agora a parte mais difícil é o efetuar. Como é que eu vou fazer essas mudanças na minha vida? E essas mudanças foram acontecendo. Não foi de um dia para o outro, foram anos, um processo. E hoje, faz alguns meses que, de uma maneira mais especial, Deus tem trabalhado e feito várias mudanças nesse aspecto da minha vida, que é em relação à reforma de saúde. E quando eu comecei a fazer essas mudanças, minha experiência com Deus começou a ficar algo muito diferente, muito melhor do que eu já tinha experimentado antes. E eu não sabia, por mais que eu ouvisse falar, eu nunca tinha experimentado como é forte essa relação. Né? Porque o que Deus quis mudar em mim, esse vaso aqui que Ele quis limpar, ele começou por esse aspecto. E eu pensei, por que, Deus? Eu tenho tanta coisa que eu preciso mudar na minha vida, por que começar por esse aspecto? E aí eu me deparei com uma mensagem de Ellen White no livro Ciência do Bom Viver, página 128. E ela diz assim: tudo que prejudica a saúde não somente diminui o vigor físico, como tende a enfraquecer as faculdades mentais e morais. A condescendência com qualquer prática nociva à saúde torna mais difícil a uma pessoa discernir entre o bem e o mal. Daí, mais difícil resistir ao mal. Aumenta o perigo de fracasso e derrota. Aí eu comecei a entender o porquê Deus quis limpar o vaso e começou a trabalhar nesse aspecto na minha vida. E eu sei que, como essa busca é diária, a cada dia Ele vai me mostrar coisas diferentes e diferentes e diferentes.
Mas o que eu queria hoje, nessa manhã, não é trazer uma mensagem que fizessem vocês chorarem. Nem vocês que estão aqui na igreja, nem quem está assistindo em casa. Mas uma mensagem que fizesse vocês refletirem. Você tem buscado esse poder? Em algum momento você já sentiu incômodo, se sentiu incomodado por não estar vendo a atuação de Deus na sua vida como você gostaria que tivesse? E você já orou e já pediu a Deus por essa experiência do Espírito Santo? Você sente essa necessidade de buscar esse Espírito? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu ouço de alguns jovens, porque a igreja, nossa, é muito sem graça, não pode isso, não pode aquilo. Eu vejo pessoas que estão na igreja, eu vejo pessoas assim, com a fisionomia fechada, uma pessoa sempre reclamando, como se estivesse infeliz. Resumindo, eu vejo pessoas infelizes na igreja. E sabe, eu estava refletindo sobre isso, sobre a minha própria caminhada cristã. E de fato é muito triste um cristão sem o Espírito, sem a plenitude do Espírito Santo. É muito triste, é muito chato a gente viver numa igreja, numa vida religiosa, sem o poder. É cansativo, é enfadonho. E eu até entendo alguns jovens, porque eles querem aventura. Mas se eles se aventurassem a buscar esse poder, aí sim, eles iam experimentar a verdadeira adrenalina, porque uma vida, ela só tem sentido, como o pastor falou hoje. Uma vida com sentido é uma vida regada pela chuva do Espírito. E essa chuva está disponível para mim e para você. Então, eu quero fazer um apelo para você hoje. Eu quero pedir para que você comece a refletir sobre a necessidade do Espírito Santo em sua vida. Se você já refletiu sobre isso, que você peça agora para que o Espírito Santo comece a fazer em você a obra de limpeza do vaso. E eu tenho certeza que aquilo que a gente leu em Atos, capítulo 2, pode se cumprir na minha e na sua vida. Hoje, a gente não precisa esperar para um tempo futuro. Pode ser que a chuva serôdia, como um evento coletivo, só aconteça mais para frente. Mas ela pode acontecer hoje, na minha vida e na sua vida. E eu quero convidar vocês essa manhã para buscarem esse Espírito e ver e provar o que Deus pode fazer na sua vida. O que o seu esforço humano nunca conseguiu fazer, o Espírito vai te ajudar e vai te dar essa bênção. A bênção que você talvez há 15, 20 anos luta para conseguir e não consegue. O Espírito Santo vai te dar. Nesse momento, quero pedir que vocês fiquem em pé para que a gente possa orar. Pai querido, muito obrigada, Senhor, porque Tu és um Deus de amor, que está disposto a dar esse Espírito para cada um dos Teus filhos. O Senhor não vai negar isso de nós, Senhor. Mas a Tua palavra diz que é Tu quem faz em nós o querer e o efetuar. Por isso eu te peço, primeiramente, que o Senhor coloque o querer no coração de cada um dos Teus filhos que estão aqui nesta manhã, que estão em casa ouvindo essa mensagem. Começa primeiro operando o querer na vida deles, Senhor. E na minha vida também. E continua essa obra
efetuando as transformações que o Senhor quer que aconteça em nossa vida. Não por nossa força humana, porque tudo que vem de nós é trapo de imundícia, mas pelo teu poder. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.